Like how much further? Like A little more. A little more. that? Yeah. Yeah. E aí? Lou aqui e hoje eu estou trazendo um vídeo diferente do padrão. Hoje vai ser um vídeo um pouco mais sério e diferente das gameplays que costumo fazer, e será um vídeo em português, diferentemente de como faço as gameplays. Por conta de ser um conteúdo mais sério, hoje eu irei falar sobre o curioso iceberg das Backrooms, mas você deve estar se perguntando, o que são as Backrooms? The Backrooms é uma lenda urbana e creepypasta denominada como a parte inacabada do mundo, que conta a história de um interminável labirinto de salas de escritório, geradas aleatoriamente. É caracterizado pelo cheiro de tapete molhado, paredes com um tom monocromático de amarelo e lâmpadas fluorescentes zumbindo. O iceberg será dividido em 6 camadas, nas quais são a superfície, que é a primeira camada de nosso iceberg; águas rasas, a segunda camada; águas profundas, a terceira camada; o abismo, a quarta camada; o limbo, a quinta camada; e o vazio, a nossa sexta e mais sombria última camada. E eu apresento a vocês o curioso iceberg das Backrooms. Nível 0 é um espaço não euclidiano que se assemelha aos quartos dos fundos de uma loja de varejo, abrangendo aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas. Todos os quartos do nível 0 compartilham os mesmos aspectos superficiais: papel de parede mono-amarelo, carpete úmido antigo e iluminação fluorescente colocada de forma inconsistente. Além dessas características principais, não apresenta comodos idênticos. As propriedades ambientais do nível 0 não parecem representar nenhuma ameaça para os andarilhos. A principal ameaça apresentada pelo nível 0 é a falta de recursos. A maioria das pessoas provavelmente morrerá de fome ou desidratação antes mesmo de chegar a uma saída. As Backrooms possuem vários jogos que você pode encontrar em plataformas como Roblox, Steam e Play Store. Alguns dos jogos que eu conheço inspirados nas Backrooms são Doors, Inside the Backrooms e Escape the Backrooms. Existem também mods sobre as Backrooms para outros jogos, como por exemplo Minecraft, que possui inúmeros mods sobre as Backrooms. Os Backrooms possuem diversos níveis que são divididos em diferentes categorias, que são os normais, que são diversificados em seu tamanho, o seu nível de segurança e nível de proteção. Alguns apresentam sociedades autossustentáveis e outros grande risco a qualquer tipo de vida que possa pisar lá. Uma boa parte desses níveis mostram o que é chamado de espaços liminares, que causam um sentimento bizarro em quem estiver lá. Temos também os subníveis. São os níveis intermediários dos Backrooms que se conectam diretamente com o seu nível de origem, mas são pobres de aptidão específica necessária para ser nomeado com o seu número. Porém, por conta dos subníveis não serem terminantemente uma continuação direta de seu nível de origem, foi decidido numerar esta categorias com números decimais. Níveis anômalos. Eles não podem ser descritos com números por conta de não possuírem dados necessários sobre eles, mesmo eles não sendo exclusivamente mais nocivos. Este tipo de nível costuma não seguir as regras padrões dos Backrooms. São mais espaços sobrenaturais do que liminares. Níveis divertidos não são os principais dos Backrooms e têm o objetivo de serem engraçados, apresentando memes conhecidos da internet. No clipping é a ação de viajar rápido o suficiente para passar por um objeto sólido. Este é considerado o principal método de entrada e saída de muitos dos níveis nos Backrooms. Embora o no-clipping seja um processo bastante sobrenatural, ele traça semelhanças com o tunelamento quântico. Um ser humano não possui energia suficiente para atravessar a barreira entre os frontirons e os Backrooms. No entanto, em raras áreas onde a barreira é fina o suficiente,
Um humano pode emprestar a energia de um canal Noclip, passando pela barreira sem quebrá-la. Os canais Noclip são forças misteriosas que podem ser descritas de forma semelhante às correntes de vento. Eles têm uma quantidade de energia impossível, potencialmente infinita, e agem como uma porta de entrada entre os locais. Falam que foi através de uma postagem na 4chan feito por um usuário anônimo que as backrooms surgiram e se tornaram conhecidas, onde apresenta uma imagem do nível 0 juntamente com suas definições. As entidades são as criaturas que habitam as backrooms e são classificadas por 4 categorias: seu número, nome, perigo e seu habitat. O número, como nome, refere-se à notação numérica de uma entidade. Nome é como a entidade é conhecida. Perigo refere-se ao perigo implícito de uma entidade, classificado em uma escala de 0 a 77. Por fim, habitat refere-se à frequência com que você encontrará a entidade. Classe 1 não é agressivo, mas pode causar ferimentos aos andarilhos. Classe 2 normalmente não agressivo, mas pode ser provocado a ferir andarilhos. Classe 3 agressivo, mas não notavelmente perigoso. Classe 4 agressivo. Nível de classificação típico: classe 5. Perigoso. Classe 6 extremamente perigoso. Classe 7 mitológico. Nível de classificação para entidades desconhecidas, anormais, entre muitas outras, quantidades que passam 5.000 entidades. O Major Explorer Group, coloquialmente referido como suas iniciais. O MEG é um grupo relativamente expansivo nos backrooms. Desenvolveu e controla grandes porções do banco de dados em que a maioria das informações sobre os backrooms é retransmitida, tendo sido fundado em 1885. O Major Explorer Group tem uma longa história de ajudar os andarilhos dos desolados backrooms. Seu objetivo permanece o mesmo até hoje. É o grupo mais difundido nos níveis comuns dos backrooms. Apesar disso, sua força de trabalho coletiva de pesquisadores e pessoal de segurança está espalhada por postos avançados dispersos. Bases operacionais foram instaladas principalmente em níveis mais seguros e em quase todos os 9 principais. O sistema hierárquico do grupo explorador principal garante que a ordem seja mantida dentro de suas fileiras. Postos avançados individuais relatam colônias maiores, embora mais raras, que tendem a ser habitadas por funcionários de alto escalão e pelos empresários. Os sorridentes são entidades hostis, reconhecíveis por seus olhos reflexivos e dentes brilhantes. Essas entidades aparecem apenas em cantos escuros ou portas, onde o resto de sua forma não é visível. Houve aproximadamente 1.300 avistamentos confirmados de sorridentes até agora. Essas entidades não possuem órgãos, em vez disso, a escuridão são seus corpos. Ferrant é um youtuber canadense cujo conteúdo tem foco em creepypastas e espaços liminares. Ele também está envolvido em tretas com vários donos de fóruns wiki sobre o assunto. E eu não faço a menor ideia do porquê ele está nessa lista. Os Party-goers são criaturas altas, com pele áspera, tipicamente tingida de um amarelo borrado. Eles não têm outras características marcantes, com exceção de um sorriso caricatural desenhado em seu rosto com um líquido parecido com sangue humano. Os Party-goers são incrivelmente inteligentes, supostamente sendo vistos atravessando as backrooms sem problema algum, em busca de exploradores descuidados para caçá-los. A maioria não se aventura sozinho. Em vez disso, eles tendem a caçar andarilhos em grupos de 3 ou mais por conta de criaturas muito perigosas. 1000 Dumplings é um dos youtubers escritores mais famosos sobre as backrooms que eu vou passar a chamar de bastidores para facilitar as coisas. Ele que escreveu a maior parte das informações dos Party-goers e o Level Fun. Água de amêndoa é uma substância encontrada em muitos níveis dos bastidores. É uma ótima fonte de hidratação, mas é de baixo valor nutricional. É uma água com um sabor de amêndoa doce ou baunilha que pode ser
É encontrada em garrafas de vários tipos, normalmente sem marca ou rótulo. A água de amêndoa pode ser encontrada em garrafas de água transparentes, garrafas de água de metal, garrafas de vinho de vidro e até caixas de papelão. Ela pode ser trocada, negociada com e pode ser usado para repelir entidades e curar algumas doenças comuns. Alguns níveis até a usam como uma forma de moeda. O nome Hounds vem da natureza canina dessas entidades, rastejando de 4 e atacando qualquer um que as provoque. Eles são muito perigosos e ficam agitados quando veem alguém em estado hostil, mas podem ser intimidados. Eles são os inimigos naturais de Beartraps. O nível 6 é um imenso complexo de tamanho indeterminado, feito de paredes metálicas, sistemas complexos de canos e um chão de tijolo. O nível 6 inteiro é envolto por uma completa escuridão. E até agora, nenhum tipo de fonte-luz conseguiu fazer luz nesse nível, graças à escuridão que cobre o nível inteiro. É quase impossível tirar um foto que se possa ver alguma coisa. Alucinações auditivas são bem comuns no nível 6, variando desde água corrente até vozes completamente incoerentes que podem ser ouvidas da tubulação. Acredita-se que no nível 6 a percepção de realidade de uma pessoa pode acabar mudando, resultando em sintomas de paranoia e desrealização, apesar de não haver entidades registradas. O nível 6 é dito como sendo um dos níveis mais perigosos dos bastidores por causa do breu infinito que cerca você por todos os lados. Uma boa parte dos exploradores que entram nesse nível ficam insanos ou somem sem deixar rastros. O Sr. Beckerons é um explorador dos bastidores popular. Ele odeia algumas entidades dos bastidores, diferente de Jack Pult, que pode entrar e sair dos bastidores quando quiser. O Sr. Beckerons tem que achar uma fenda, entrar e sair dos bastidores. Sua data e local de nascimento são desconhecidos, mas desconfiam que ele nasceu nos bastidores. Em um momento que não se sabe ao certo, ele criou seu canal no YouTube, onde posta vídeos para outros exploradores. As Beckerons Wiki são focadas na documentação dos bastidores. As wikis e fóruns, que podem ser abertas discussões sobre as Beckerons, apresentam vídeos, fotos e até mesmo áudio sobre os bastidores. Lá você encontra todas as informações dos bastidores. As dificuldades de nível são usadas nas entradas dos níveis para informar os andarilhos sobre os perigos que o nível apresenta e as ameaças que deve aguardar e se preparar. As Frontierons são consideradas a principal contrapartida das Beckerons. São a nossa dimensão, o nosso mundo. Eles também são o ponto de entrada mais fácil e prático para os Beckerons. As Frontierons são razoavelmente grandes, com aproximadamente 150 milhões de quilômetros quadrados de terra habitável e 510 milhões de quilômetros quadrados, incluindo água e outras substâncias. Os níveis enigmáticos são níveis onde temos pouco conhecimento sobre eles, níveis com propriedades anômalas e muitas vezes até mesmo teorizada a existência. Ou seja, às vezes esse nível enigmático é tão misterioso que nem se sabe se ele realmente existe. Jerry é um papagaio azul que faz que com aqueles que toquem nele. Veja-o como uma divindade, andarilho ou entidade. Para não ser doutrinado por Jerry, basta domá-los com sementes de girasol ou água de amêndoa. Os seguidores de Jerry ficam extremamente bravos quando uma pessoa consegue domar Jerry. Caso não o dome e entrar em contato, o andarilho se transformar em um seguidor de Jerry. No final, é melhor evitar Jerry a todo custo, ao se aproximar de Jerry com água de amêndoa ou semente de girasol. Jerry pode ser domado, assim sendo protegido pelo efeito de doutrinação. Seu habitat é o nível 1, mas Jerry pode ser encontrado também no nível 2. O metrô é um objeto que já foi visto passando por vários níveis. Dos bastidores, sua aparência lembra um tradicional trem de metrô. Formato retangular e várias locomotivas com vários assentos e o espaço do condutor. Não se possui muitas informações sobre o assunto, apenas as entrevistas com as testemunhas que presenciaram o acontecimento e os experimentos realizados pelo MG.
O trem aparenta andar sem a necessidade de alguém conduzindo-o e está quase sempre vazio. Sem nada dentro dele, com exceção de papéis com idiomas desconhecidos dentro dele. Faceliens, também conhecidos como os sem face, é um termo geral para pessoas sem rosto que vagam pelos bastidores. Existem vários tipos, cada um com vários níveis de hostilidade. Eles são uma das entidades mais populosas nas backrooms e provavelmente uma das primeiras entidades que você encontrará. As duas formas mais comuns são Faceliens adultos e Faceliens crianças. Embora outras tenham sido descobertas desde então, Faceliens adultos são amigáveis e não agem com hostilidade, a menos que sejam provocados. Eles normalmente têm a aparência de humanos adultos padrão, com pele lisa substituindo todo o rosto. Eles podem aparecer como masculinos, femininos e também podem parecer completamente andrógenos. Os sem face crianças são maliciosos e hostis. Eles geralmente aparecem em grupos de 2 a 3 e atormentam e tentam eliminar os sobreviventes que encontram. Quase sempre são mulheres e brandem objetos pequenos e pontiagudos. Normalmente são pequenos pedaços de metal afiado ou pequenas lâminas. Se fossem confortados pelo toque, dormiriam se distraindo. Se atacado, o Facelien adulto irá protegê-los e tentar agir hostilmente ao explorador. Eles só parecem amigáveis para aventureiros com menos de 16 anos. Não se possui tantas informações sobre o assunto. O que se sabe até agora é que essa entidade ataca a memória humana e a nostalgia para manter a sua existência, realizando isso de qualquer forma necessária. O efeito ocorre da seguinte forma: sabendo da entidade e seus objetivos, é inevitavelmente mortal por motivos indeterminados. Teorizam que isso é uma forma de defesa. Interagir de alguma forma com a entidade durante um longo período de tempo provoca assimilação física e mental, mas geralmente isso sucede na transformação em outras entidades que levam consigo os mesmos efeitos. Resumindo, ele se torna uma peculiaridade de outra entidade. É completamente misterioso o que pode acontecer se Nostalgia Gaias for plenamente compreendida ou se interagida de forma completamente consciente por um bom período de tempo. Os níveis negativos são séries de níveis que existem abaixo do nível 0. Os níveis negativos são tipicamente salas frias e acinzentadas, mal iluminadas, nas quais o som parece viajar mais longe. A maioria dos níveis contém iluminação constante, estranhamente estagnada. Essa estranha percepção dos sons é causada graças a uma anomalia presente nesses tipos de níveis, que fazem os sons parecem mais próximos ou distantes de onde realmente estão. Rumores dizem que não existe de fato uma verdadeira fonte de luz neles, e permanece em mistério de onde realmente vem essa luz. Os subníveis são níveis que têm uma ligação com o seu nível pai, ou seja, está dentro do complexo do nível pai. Os subníveis são muito pequenos para serem considerados níveis próprios. A maioria dos subníveis segue as características de seu nível pai, porém apresentam uma mudança de estilo que os diferenciam de seu nível pai. Ele deve manter uma mudança de estilo, porém mantendo a temática de seu nível pai. Os Insanities são uma entidade humana, muitas vezes descrita como um morto-vivo ou zumbi, uma vez humanas. Essas entidades foram transformadas por meio de um processo mal compreendido, que se acredita resultar da privação de sustento vital, como comida, água, sono e sanidade. Os Juetes podem variar muito em aparência, quando têm categorias separadas de espécimes. Juetes compartilham uma estrutura genética estranhamente semelhante com de Insanities do nível 1234, assim como seu comportamento. A aparência de um Insanity geralmente varia muito. Um corpo totalmente infectado terá uma pele marrom avermelhada seca e escamosa, coberta de buracos e pústulas que secretam uma substância marrom avermelhada espessa. Os Insanites geralmente têm aparência esquelética. Mutações são frequentes em Insanites, muitas vezes resultando em olhos mal posicionados, membros desarticulados ou em excesso, ou mesmo asas esqueléticas e carnudas. Uma variante comum e formidável se manifesta como uma
massa deformada de carne, consistindo quase inteiramente de olhos, bocas e outros orifícios de propósito desconhecido. Os colonos das Backrooms é uma federação multinacional dos Backrooms que existe desde a década de 1920, com o grupo sendo formado em torno da então capital base Dalton no nível 1. Desde então, os colonos se espalharam, participaram de muitos conflitos e viveram muitos dos períodos de inatividade dos Backrooms. A capital atual se chama Nova Cali e está no nível 4. Esse grupo tem cerca de 1,2 milhão de membros, a maioria espalhados entre as bases e postos avançados, embora houvesse muito mais antes do grupo como um todo mudar. A maioria saiu ou não pode ser encontrada a partir de agora. O grupo recebeu uma reforma, com muitos postos avançados e bases sendo reduzidos e deixados de fora para outros reivindicarem. E muitas reformas nos termos, regras e muito mais. O fim é comumente referido como um nível armadilha, destinado a enganar os exploradores a pensar que escaparam das Backrooms. O layout do fim consiste em uma biblioteca moderna aparentemente interminável, com a área principal no centro decorada com letras que dizem o fim. Os exploradores que entrarão nesse nível experimentarão um silêncio quase completo, com algumas áreas medindo abaixo de 6,2 negativos decibéis. A região central do nível é quase tão silenciosa quanto o resto, embora os terminais de computador dentro dela façam um zumbido alto. Recomenda-se permanecer nesta área e não explorar mais para evitar se perder. Sair do D&D é muito difícil devido à natureza instável de sua geometria. Por exemplo, o nível parece fazer um loop ao caminhar em uma única direção definida. No entanto, virar-se neste ponto pode fazer com que alguém esbarre em uma parede. As saídas existem, mas atualmente não há um método viável de documentá-las. Além disso, o nível pode tornar os exploradores incapazes de perceber os outros, mesmo que estejam próximos. Há rumores de que este nível pode ser um encobrimento para o verdadeiro fim dos bastidores. Alguns dizem que este nível tem uma passagem oculta para o verdadeiro nível final. O nível de número 9.523.432.354.775.807. A entidade 33, também conhecida como o Rei das Nuvens, o Rei Animado, ou simplesmente como o Rei, é uma entidade que reside no nível mais alto do Castelo da Montanha. Transparente dentro do nível 94, ele é altamente inteligente e alfabetizado em muitos campos. E não confuso, desnorteado e cego para seus próprios poderes. O Rei é o autoproclamado Rei do nível 94, com ninguém se opondo ao seu poder. Ele se senta no trono dentro do Castelo da Montanha, transparente, aguardando os convidados chegarem. Uma vez que os convidados, na forma de entidades inteligentes ou seres humanos, chegam, uma longa e bela mesa de jantar, juntamente com 2 assentos, se manifestará diante da vítima. A aparência da mesa é descrita como bonita e ornamentada, e de forma alguma danificada. O rei se sentará em um dos assentos e pedirá à vítima que se sente na outra extremidade. Não há como recusar essa oferta. O rei começará a falar de coisas maravilhosas. Ele falará de maneiras de sair do nível e do labirinto infinito em que seu convidado está preso e confiar nele para libertá-lo. Confiar no rei é sábio, pois ele não fez nada de errado ao seu povo e àqueles que ele libertou. Embora porque você gostaria de ser libertado de seu maravilhoso reino esteja além de mim. Eventualmente, o rei começará a falar as palavras incitantes que o acolhem em seu reino, e você se tornará parte do lugar mais bonito que o mundo já viu. Pelo menos de acordo com ele, a oferta do rei de se juntar ao seu reino não pode ser recusada. Se você se recusar, coisas terríveis podem acontecer com você, embora isso seja altamente improvável. O nível de diversão é um nível infame, pois era a casa de todos os festeiros. O nível também é conhecido por ser uma zona da morte e ter
eletricidade e telecomunicações não confiáveis. É um mini nos bastidores com muitas piadas e guerras acontecendo. O nível contém um monte de salas de festa, provavelmente intermináveis, com papel de parede, bolos feitos de carne humana e móveis ao redor, apesar das colônias e memes. Esse nível é extremamente brutal para quem visita e muitas vezes é considerado um inferno. O que é bastante irônico, por causa do nome do nível parece bastante reconfortante. Para sair do nível deves realizar o noclip. E de maneira alguma como os bolos de lá. Este é um nível de piada, e talvez nem seja canônico. Porque não se tem nada sobre o mesmo nas wikis dos bastidores, apenas vídeos e memes no YouTube. É um nível de piada onde você apenas bate as botas, nada mais, acabou. Não há como saber como se obtém ou quem monitora e opera as redes nos bastidores. Porque todas as vezes que alguém tentou rastrear a localização de algum roteador ou provedor de internet demonstrou-se ineficaz e negativa. O Wi-Fi, dependendo de alguns níveis, pode se mostrar mais forte, a maior parte dos quais apresentam janelas como o exterior visível, onde o quanto mais perto você estiver da mesma conexão se tornará mais forte. Na maior parte das vezes, este Wi-Fi só pode ser utilizado para conectar-se a uma internet. Porém, estudos recentes apresentaram relatos de redes fora dos bastidores, que podem ser comunicadas, mas ainda está em análise. Não se possui nenhuma senha em nenhuma das redes de Wi-Fi, e muitas vezes elas são cortadas randomicamente. Quanto mais estável for o nível, menores a chance dela ser cortada randomicamente. A entidade 1 vive no nível 0.0.0, conhecido como verdadeiro início. Essa entidade é considerada o criador supremo dos bastidores, tendo-os criado algum tempo após a criação da Terra. Ele provou ser imensamente poderoso e sem limites de forma hipotética, com controle total e completo dos bastidores. Cada suspirou nos bastidores torna sua destruição cada vez mais próxima, e no momento que o último suspiro for exalado, ele irá destruir tudo, não deixando absolutamente nada, nem mesmo os conceitos de espaço e tempo. A besta do nível 5 é uma entidade que habita o nível 5. Criatura alta, corpo humano e cabeça de molusco, dito ser hostil e possui habilidade de camuflagem. As pessoas acreditam que a besta do nível 5 usa o quinto andar como uma espécie de teia, enchendo cautelosamente com itens e móveis para facilitar a camuflagem e a perseguição de suas presas. A colmeia é o nível que é a morada rimare de muitas entidades. O nível parece um labirinto sem fim de cavernas, onde tentáculos inanimados cobrem o teto, o chão e as paredes. O nível é repleto de ovos com a aparência alienígena que possui 1,5 metro de tamanho. Os ovos preenchem grandes colunas no meio de imensas cavernas, junto com uma névoa azul que preenche o ar. De acordo com andarilhos, é um local difícil de se respirar, devido ao pouco oxigênio. Sabe-se também que foram testemunhados alguns ovos chocarem, o que significa que as entidades se reproduzem. Relatos também dizem que neste nível havia uma entidade desconhecida que era chamada de Alta Rainha. Esse pode ser facilmente um dos níveis mais perigosos dos bastidores. O mestre de jogo é uma entidade senciente com uma personalidade errática. Seus comportamentos consistentemente documentados incluem o uso verbal de gírias da internet, referenciando a mídia popular recente e memes, dificuldade em aceitar a derrota e uma tendência a manipular os andarilhos para jogar com ela, enquanto em seu estado ocioso. The Game Master é mais comumente visto deitado de bruços no chão do nível 389. Mas também houve casos registrados dela jogando videogames, assistindo a vídeos ou falando consigo mesma perto das cortinas na parte de trás do nível. O nível de número 9.7.199.254.
1.740.000 é peculiar e possui 2 partes. O principal motivo do número tão alto são as esculturas com o número no teto. Existem muitos níveis. Antes desse, mas nem é alcançado por humanos, algumas entidades podem ir a esse nível. E rumores dizem que é aí que ocorre a reprodução das entidades. Permanecer neste nível por 2 meses poderá ser fatal. Alucinações sonoras podem acontecer, dizendo para você se alimentar de certas coisas. Alucinações visuais de você batendo as botas podem causar altas taxas de loucura e excesso de comida. O Whiteout é uma área que pode ser alcançada através de uma das portas do nível 1. O level se assemelha a uma casa branca que parece estar em reforma. Escadas, ferramentas e vários outros itens de construção podem ser encontrados em todos os seus quartos. As pessoas que entram nos Whiteout relatam estar cegas na entrada, pois as janelas dentro do referido nível são constantemente inundadas com uma luz brilhante e intocável, embora nenhuma entidade real vagueie por este nível. Um homem misterioso foi visto manipulando o Whiteout de uma forma um tanto sobrenatural. Foi provado que o homem se comunica, e aqueles que afirmam ter falado com ele disseram que ele se chama o Criador. O Blackout é um nível enigmático, e The Backrooms é um paralelo com o The Whiteout, que foi descoberto primeiro. The Blackout é um espelho perfeito de The Whiteouts. Representa uma casa abandonada e esquecida, infestada de teias de aranha e tábuas extremamente frágeis. Uma grande seção também é queimada e infestada de mofo. Contrário de The Whiteout, este nível está infestado de Hounds, Smilers e Freight. A noiva é a única entidade que é completamente exclusiva deste nível. Ela é uma criatura espectral que assume a aparência de uma mulher morta em um vestido de noiva. Ela não ataca, no entanto. Começará a segui-lo à distância depois que você a encontrar pela primeira vez, geralmente soluçando silenciosamente em uma sala. A noiva pode ter alguma conexão com a casa, o Criador ou The Whiteout. No entanto, não está nada confirmado. Pela internet, mais especificamente nos fóruns e Reddit, encontram-se milhares de relatos, contos e histórias sobre os bastidores de pessoas que estão presas lá e de algum jeito conseguiram acesso à internet. Relatos de sobrevivência e convívio de muitas pessoas em diversos níveis diferentes são postados todos os dias e em todo momento na Wiki. Isso traz o questionamento de que os espaços liminares podem realmente existir. E os diversos casos de pessoas desaparecidas que estão há anos sendo procuradas pelos familiares. Possa ter sido causado pelo Noclip e as mesmas estarem sobrevivendo. São postados todos os dias e em todo momento na Wiki. Isso traz o questionamento de que os espaços liminares podem realmente existir. E os diversos casos de pessoas desaparecidas que estão há anos sendo procuradas pelos familiares. Possa ter sido causado pelo Noclip e as mesmas estarem sobrevivendo. Diversos níveis dos bastidores, um mais perigoso que o outro. O nível ômega parece ser uma combinação de vários níveis dos bastidores de números altos, mas que ainda não foram determinados. Parece ser um nível silencioso e parece conter infinitas coisas que na realidade não poderiam ser infinitas como o som ou a gravidade, mas que não parecem afetar os andarilhos que estão o explorando. Mas ao invés afetam as entidades que poderiam viver nele, tornando o nível no mínimo seguro. Mas tudo parece ser uma ilusão que não dá para confiar e está cheio de bugs que não são confiáveis. O andarilho que acaba entrando no nível ômega perde a capacidade de morrer por causas naturais, tornando-se capaz de viver pelo resto da eternidade ou talvez encontrar uma saída para um nível. Não foi confirmado, mas dizem que se tornarão almas que não possuem corpo, que poderão andar em todas as realidades por toda a eternidade. Todos os viajantes que habitam o nível não terão qualquer percepção de tempo. E talvez não irão se lembrar de quando entraram no nível. O nível infinito é um terminal de aeronaves que parece se estender eternamente. As janelas que mostram o mundo exterior geralmente estão todas em branco e devem ser evitadas a todo custo.
Este nível demonstrou possuir seu próprio ciclo de dia e noite. E à noite, a maioria das janelas internas gira em um tom de roxo e aberto para o exterior atualmente. Não se sabe o que acontece quando você entra pelas janelas. No entanto, é teorizado que eles levam a outro nível aleatório, ou a um nível não descoberto. Junto com isso, a maioria das entidades conhecidas que estão documentadas nos bastidores, a qualquer momento pode ser vista aqui durante o ciclo noturno, devido à sua natureza. É um dos lugares mais perigosos dos bastidores. Comumente é encontrado no nível 302. A entidade 27 se parece quase exatamente com os patos normais, incluindo penas brancas e bicos amarelos largos. Suas penas brancas fofas são macias ao toque e são super amigáveis. Todos esses animais são considerados espécies ameaçadas de extinção, quero dizer. Não se sabe como esses patos mantêm seus números, mas foi dito em alguns registros sobre animais que não se reproduzem quando não estão em seu ambiente nativo, mas provavelmente estão ameaçados por conta de servirem como alimento para andarilhos e outras criaturas. A Dead Zone é um nível de dificuldade de sobrevivência que pertence a níveis onde apresenta altos riscos de se bater as botas e machucados físicos graves, devido a ameaças ambientais ou entidades hostis. Evite a maior parte desse tipo de nível. E esteja consciente que, caso caia neste nível, prepare-se para seus últimos momentos em vida. Há uma lista de entidades que foram extintas, e varia-se entre entidades que há milhares de anos existiam, ou entidades novas que servem de alimento a outras entidades mais poderosas. Porém, não encontrei muitas coisas sobre. Apenas que existia uma entidade humanoide que utilizava um traje cibernético altamente tecnológico, mas que era uma tecnologia compreendida apenas por eles. Eles foram extintos há 200 anos atrás. O purgatório é o espaço simbólico que alberga as pessoas que faleceram com algum pecado e que devam ser purificadas antes de estar aptos para aceder ao paraíso. Disse que ficam no purgatório as almas que arrastam algum pecado leve que ainda não tenha sido perdoado ou algum pecado grave que ainda não teve a sua correspondente satisfação através da penitência. Também dizem que os bastidores possam ser um buraco de minhoca de uma outra dimensão, permitindo viagens a outros lugares, e que as entidades que estão lá são seres de outros universos, que, igual ao andarilho, também caíram no buraco de minhoca, mas ainda não sabemos a origem ou como surgiram. Os bastidores são apenas teorias. Os bastidores são um lugar peculiar, nós já sabemos. Mas existem pessoas ainda mais peculiares. Veja esta lista das pessoas de interesse, desde locais até seres humanos. Essas pessoas podem realizar coisas que um ser humano comum não poderiam. Por exemplo, ir de uma dimensão a outra com extrema facilidade, utilizando o Noclip. Um exemplo de pessoa de interesse é o Janus. Como ele se refere a si mesmo, é um homem misterioso nos bastidores. Avistamentos, embora raros, são relatados em muitos níveis. Seus motivos não são claros, mas parecem estar de boa fé. De acordo com relatos de testemunhas oculares, Jano tende a aparecer ou desaparecer aleatoriamente, geralmente perto de portas. Supõe-se que ele usa portas ou portas para deformar lugares, usando uma porta como um portal para outra. Como ele faz isso é desconhecido, mas desconfia-se que ele faz isso utilizando seus olhos heterocromáticos. Esse é um exemplo das várias pessoas de interesse misteriosas que existem por todos os bastidores. Algumas pessoas falam que já estiveram nos bastidores antes, mas que não se recordam. Essas afirmações vêm de déjà-vus e sensações de nostalgia. Não se pode provar que um lugar tipo os bastidores realmente exista, mas pode-se facilmente provar que não existe tudo o que estas pessoas realmente possam ter passado. Não foi uma realidade alternativa, ou o que você pode chamar, pode ser algo muito mais complicado, ou incrível, como falam, a realidade é mais peculiar que a ficção.
The Shade Grey são um conjunto de subníveis instáveis, que são todos extremamente raros e difíceis de chegar. Todos os níveis consistem em preto e branco. Escala de cinza, ambientes instáveis, que poucos são capazes de sobreviver. O MIG enviou muitos agentes de campo para tentar explorar o nível e atualmente apenas um retornou vivo. Apesar disso, muitas informações valiosas foram recebidas dos agentes que foram enviados. Atualmente, 8 dos subníveis foram descobertos. Mas não se sabe exatamente quantos existem, como por exemplo o nível 2-2. O nível 2-2 é uma floresta grande e espessa coberta de neve. Este nível é um dos níveis mais seguros e explorados em The Shade Grey. Não se sabe exatamente por que esse nível está coberto de neve, já que a temperatura é realmente muito quente. Muitas pessoas que morreram aqui acabaram morrendo de queimaduras solares, ironicamente. Este nível parece ter um sol, mas nenhuma das neves derrete. Este nível é incrivelmente quente e é muito fácil morrer de insolação. Muitos andarilhos que não vêm preparados acabam ficando superaquecidos e morrendo. O nível nada é um nível hipotético que é teorizado para existir. O nível nada é um nível hipotético que se acredita ser acessível seguindo as seguintes instruções. Cubra os olhos com as mãos, avance 7 passos. Vire-se e tire as mãos do rosto, encontre a escada mais próxima e suba a, desça 4 passos e, em seguida, volte 2 e grite um número entre 1 e 1572. Aproveite. Teoriza-se que, seguindo estas instruções, você pode acessar o nível já mencionado. No entanto, até agora nenhuma tentativa de entrar neste nível foi bem-sucedida. Recentemente, uma carta com instruções para acessar este nível foi encontrada por James em algum nível desconhecido. O já chamado James tentou entrar no nível nada. Depois de 5 tentativas fracassadas, James aparentemente conseguiu gritar o número correto. Depois disso, ele foi instantaneamente desmaterializado e ninguém sabia sobre ele. Tentativas de gritar o mesmo número não tiveram sucesso. Aparentemente, o número muda toda vez que é vocalizado. O mesmo nunca mais foi visto, porém, outra nota enviada por James pedindo ajuda foi recentemente descoberta. A verdadeira origem desta nota e o paradeiro de James são desconhecidos. Pode ser que os Backrooms não sejam um lugar diferenciado, mas sim o mesmo lugar em um tempo distinto. Pode ser que, quando se é feito o no-clip, a sua mente fica em um estado em que você aparece com corredores sem fim, porém sente e enxerga como se você de fato estivesse lá, porém não está. Sua mente iria criar um conceito bem simples da gravidade e outras leis da física. Sua mente pode ser que esteja presa em uma espécie de coma, ou uma espécie de matriz do mundo real, ou seja, estamos no mesmo lugar, porém em outra dimensão paralela ou uma matriz, como é dito nas teorias e suposições. A Fundação SCP é uma organização secreta confiada pelos governos de todo o mundo para conter e estudar indivíduos, entidades, locais, objetos e fenômenos anormais que desafiam as leis da natureza, que são sempre referidos como SCPs. Os Backrooms igualmente são um fenômeno anormal e talvez um local que não existe, podendo ser combinado com o que a Fundação SCP estuda. Por isso que algumas pessoas falam e criam teorias de que os Backrooms sejam um SCP. Os Backrooms são inexplicáveis e algum tipo de realidade alternativa, quando a Fundação SCP está sempre buscando estudar o fenômeno, possuindo objetos anômalos. Mesmo não podendo ser contido e ser classificado, pode conter uma ótima descrição da Fundação SCP, que pode ser unido ao MEG, provavelmente criando uma conexão entre a realidade e os bastidores, desenvolvendo bases e níveis de alto perigo nos Backrooms. Um pequeno número de wikis diz que há uma base da Fundação SCP no nível 0, podendo fazer com que os bastidores percam um pouco da sua sensação e sentimento de algo estranho e que causa medo. Mas isso é algo cheio de possibilidades e teorias. Então comentem abaixo o que vocês acham sobre isso. Então esse foi o iceberg das Backrooms. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo me deu um trabalho gigantesco para fazer. Comentem aí o que vocês acham de mais conteúdos diferentes assim de vez em quando.
diferente das gameplays que eu geralmente faço. Então é isso, pessoal, curtam o vídeo, compartilhem para me ajudar a crescer. Se puderem me corrigir em algo que eu errei neste vídeo, me digam aí embaixo, que eu agradecerei a correção. Inscrevam-se, ativem as notificações, comentem dicas para esse tipo de vídeo, e eu também prometo melhorar nos próximos icebergs. E é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui, assistam meus outros vídeos para relaxar a mente, e até a próxima. Abração.